noite, irmãos. Nossa saudação a todos na paz, na graça e no amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos nos colocar em pé. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Dê uma saudação especial. Como é bom estarmos juntos. A você que nos acompanha pela internet, nosso abraço, nossa saudação. Deus te abençoe aonde quer que você esteja. Seja sempre bem-vindo. Como família da fé, vamos louvar ao Senhor. Abra sua Bíblia ainda em pé comigo no texto de João capítulo 15, Evangelho segundo João capítulo 15, versos de 1 a 8. Vamos fazer a leitura responsiva dessa passagem, assim toda a igreja participa na leitura desse trecho sagrado. Evangelho segundo João capítulo 15, versos de 1 a 8, leitura responsiva. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Isso, o verso de número 5 diz: sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Jesus é o centro, é a pessoa principal de toda a nossa vida, de toda a nossa fé. Por isso, vamos louvar o Senhor entoando o hino de número 102, exaltando o nome do Senhor, o céu com Cristo. Exaltemos e louvemos ao Senhor. Essa
como a tua palavra nos conclama nessa noite, se permanecermos em ti e as tuas palavras permanecerem em nós, é céu, aonde quer que nós estivermos, é a presença singela, absoluta do Senhor, guardando, dirigindo, abençoando, sustentando as nossas vidas. Por isso, nessa hora, Pai, nós queremos te suplicar que a tua presença seja adensada, percebida, notada no nosso meio. Ó Deus, que a tua palavra seja, Senhor, acolhida em nossos corações, que a tua bênção dispensada sobre a vida, a família, as lutas de cada um de nós, seja servido nessa hora a acolher a nossa adoração, o nosso louvor, que é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. É a nossa oração por Cristo Jesus. Amém e amém. Podeis sentar. Nosso pastor efetivo, Reverendo Juarez, está nesse final de semana ali na região do Presbitério Oeste de Minas, região que compreende também ali a cidade de Pinhuí, cidade da qual o Reverendo Juarez veio para esta igreja. Durante muito tempo foi pastor naquela localidade. Ele está participando de um encontro da família presbiteriana de toda aquela região, todo aquele presbitério, retornando amanhã para as atividades semanais da nossa igreja. Lembre-se de orar, porque ele foi com toda a família, estará retornando a esposa, Rubem, para as atividades de amanhã. E pensando nas atividades de amanhã, o Conselho da Igreja está convocado para a sua reunião na sala Jorge Landes, no edifício Jorge Landes, sala de reunião às 19h30. Todos os presbíteros estão convocados para a nossa reunião mensal. E na terça-feira, na mesma sala, mesmo edifício Jorge Landes, nós temos a reunião da junta diaconal. Os diáconos também estejam atentos aí para a sua programação especial. Nós temos avisado isso nas programações matinais e faz mistério também nós lembrarmos um pouquinho no culto da noite. Nós temos a classe de novos membros que teve início das suas atividades há pouco tempo na escola dominical. A nova turma que está se preparando para serem recebidos novos membros em dezembro deste ano. Então, se você não é membro da igreja, se você está desigrejado, já foi membro de alguma igreja, está aí sem lenço e sem documento, então o nosso convite, venha participar da classe de novos membros, venha conhecer um pouco da estrutura da igreja, da razão de ser da igreja, do papel da membresia da igreja. Funciona a classe na escola dominical. Você está convidado a participar. A professora é a Cristina, pedi para a Cristina ficar em pé, só procurar a Cristina na saída do culto, falar: eu quero participar, eu quero me tornar membro da igreja, e ela já vai te dar toda a orientação para essa
atividade. Na próxima sexta-feira, nós temos a nossa vigília de oração, que acontece das 8 da noite até as 11h30 da noite. É um tempo de oração, é um tempo de quebrantamento, é um tempo de intercessão. Nós temos inúmeros assuntos para intercedermos diante de Deus. Esse ano é um ano de situação eleitoral no nosso país, eleição de presidentes, senadores, governadores, deputados nas várias instâncias. Vale a pena nós termos um tempo para oração. Você que tem aí a sua sexta-feira disponível à noite, venha participar conosco, venha ter um momento. Nós intercedemos pela liderança da igreja, pelas famílias, pelos necessitados, pelos enfermos, pelos enlutados, também pelos assuntos mais generalizados. Venha participar conosco, fica aí o nosso convite para você. Também queremos passar a palavra nesse instante para a Fernanda Tise, a respeito do Avá, o encontro das mulheres, 4º encontro Avá na nossa igreja. Boa noite a todos. Eu gostaria de convidar todas as mulheres que estão aqui presentes para participar do nosso 4º encontro de mulheres Avá, que vai acontecer no dia 27 de setembro, aqui na igreja, das 14 às 20 horas. Esse ano a gente vai falar sobre a saúde da mulher, tanto a saúde física como a saúde espiritual. E, ao se inscrever, vocês vão poder fazer a inscrição, colocar o seu nome em uma das 5 palestras que estão ali no telão, que é Mães e Filhos, uma relação de amor, Vida saudável como prevenção de combate ao câncer, Depressão nos dias de hoje, Envelhecendo de forma saudável e Sexualidade feminina. Nós temos apenas 30 vagas para cada palestra e todas vão ser ministradas por médicas cristãs, inclusive algumas aqui da nossa igreja. Se você quer fazer a sua inscrição, procure a gente na saída do culto, a gente vai estar aqui no pavilhão, ou na saída do culto das 11 horas. E se você não puder fazer as inscrições nos domingos, procure a gente, que a gente troca contato e a gente pode fazer isso por telefone ou por e-mail durante a semana. Obrigada. Um espaço muito interessante das mulheres. Homem não entra nem para preletor, tá? Então, as mulheres têm aí todo o tempo reservado para o momento de comunhão, de diálogo, de aproximação. Vale a pena. É o 4º encontro, já outros 3 acontecendo de maneira muito forte, espetacular, muito abençoadora para a vida das mulheres. Nós queremos conhecer nessa hora alguém que conosco está pela primeira vez, nos visitando pela primeira vez. Você que está nos visitando pela primeira vez, dá um sinal só que a gente queria conhecer. Os diáconos querem entregar uma lembrança da igreja para você. Alguém conosco pela primeira vez? Tem aqui, o Edson já está chegando, seja bem-vindo, Deus abençoe. Mais alguém pela primeira vez? Lá no fundo, isso, cizenando aí do seu lado. Deus abençoe, queridos. Ouçamos a leitura do Salmo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus, do céu e da terra. Esse salmo se refere às situações da vida do povo de Israel, assediado por inimigos. Provavelmente esse trecho se refere também à saída do povo no início
da sua existência como nação, quando saiu do Egito, e os seus perseguidores vinham atrás, querendo destruí-los ou trazê-los de novo para o cativeiro. E o mar se abriu pela mão do Senhor. Eles atravessaram a pé enxuto, os seus inimigos foram cobertos pelas águas do mar. E é a esta situação que o salmista está se referindo, mas também a outras situações de livramento. Não se aplica apenas a situações desse tipo, mas também a este último versículo. É um versículo que nós sabemos que atende às necessidades de todas as pessoas que estão sofrendo, que estão passando dificuldades, que estão tendo aflições na sua vida, estão sendo provadas, mas com a certeza de que o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos, com esta confiança plena no socorro do Senhor, orar, abrindo o nosso coração, contando a Ele as nossas dificuldades. Ele sabe, Ele conhece muito mais do que nós possamos imaginar, mas Ele espera que, como um pai quer ouvir do filho o que ele precisa ouvir, o que o filho precisa falar, que nós abramos o nosso coração e conversemos, cada um intimamente com o nosso Deus, primeiro de forma silenciosa e depois numa oração que faremos em voz audível. Vamos nos colocar em pé para orar.
Senhor, Pai de amor, Pai generoso, que nos dás com a tua mão todas as coisas que nós temos necessidade. Nós te louvamos, ó Deus, te glorificamos quando estamos reunidos neste culto para louvor do teu nome. Nós não te podemos enxergar fisicamente, mas o nosso espírito, iluminado por ti, abre os nossos olhos da fé e podemos sentir que não estamos falando para o vazio, não estamos falando sem sentido, mas estamos conversando contigo, Senhor, sabendo que tu és vivo, tu estás olhando para nós com olhos de misericórdia e queremos te falar aquilo que estamos sentindo, como um filho fala para o seu pai aquilo que está no seu coração. Nós te pedimos, ó Deus, que tu fortaleças o nosso ânimo, a nossa vontade, a nossa alma, dês a cada um de nós, especialmente aqueles que estão passando por sofrimentos, aflições, tanto na sua vida espiritual, mas também na sua vida física, ou financeira, ou emocional. Nós te pedimos, ó Deus, que a tua mão de socorro esteja nos atendendo, como este salmo que nós lemos. O nosso socorro está no teu nome. O teu nome é tudo para nós. Ele nos fala da tua grandeza, do teu poder, do teu amor. E é no teu nome que nós clamamos quando estamos passando por problemas e atravessando dificuldades. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Abençoa a nossa vida. Abençoa a nossa igreja. Sabemos que existem pessoas aqui conosco que atravessam momentos sérios de dificuldade na sua vida, no seu corpo, com doença, e precisam de forças que não estão somente nas artes e descobertas da medicina, mas também com o teu socorro, o socorro maravilhoso que nós podemos experimentar. E nós sabemos, ó Deus, que esse socorro existe, porque nós já o experimentamos em nossa vida, em situações de livramento, problemas sérios que tivemos em nossa vida e que foram solucionados não pela nossa força, não pela vida profissional, mas pelo nome maravilhoso do Senhor. Quando nós o chamamos, Ele nos atende. Por isso, Senhor, atende os teus filhos, as tuas filhas, aqueles que vêm com plena confiança, ou timidamente, talvez, buscar o teu socorro. Dá a cada um de nós força nova, coragem, determinação para enfrentar as dificuldades, sabendo que o teu nome é o socorro para nós. É em nome de Cristo Jesus que nós te pedimos e oramos como Ele nos ensinou, assim falando: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pode sentar. Não, você pode ficar de pé que nós vamos cantar. Eu sempre faço isso errado, gente. Você... Bom dia, igreja. Agora ainda
Boa noite, igreja. Eu sempre faço isso errado também. Ainda de pé, agora de pé, a gente vai cantar uma música. Essa primeira música chama Os Sonhos de Deus. E o primeiro verso dela fala que os sonhos de Deus são maiores que os meus. E se você agora está passando por algum momento que você acha que não está tudo indo certo, que está alguma coisa indo errado, que não está de acordo com o que você planejava, pode ter certeza de que o plano de Deus é maior do que o seu. Assim como é maior que o meu, maior que o de todos nós aqui. Que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo céu. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Essa próxima música que a gente vai cantar, ela fala do sacrifício que Deus fez
vindo até a terra e morrendo por nós naquela cruz, não naquela, né? Mas na cruz, morrendo por nós, e fala que a gente quer participar do sofrer de Deus como se a gente estivesse lá, porque era pra gente estar lá, mas ele veio e foi no nosso lugar. Então essa música fala exatamente disso, da gente querer participar do sofrer de Deus e da gente cantar a obra dele para sempre. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecer a vida, de graça receber por sua cruz, a morte me livrou, trouxe a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
última música que a gente vai cantar agora, ela diz, a gente pede para Jesus levar a gente onde a gente possa ouvir a voz dele. E se esse lugar for a escola, a faculdade, o trabalho, vai ser onde a gente vai ouvir a voz dele, porque a vontade dele, como a gente diz na primeira música, é maior do que a nossa. Então, se você conhece essa música, você pode cantar ela, porque eu creio que é um desejo de todo mundo aqui, querer estar onde a gente pode ouvir a voz de Deus. Então, é isso. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar, eu posso me completar, eu posso me completar. Leva onde eu posso ouvir tua voz, leva onde eu posso ouvir tua voz, leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar, eu posso me completar, eu posso me completar. Leva onde eu posso ouvir tua voz, leva onde eu posso ouvir tua voz, leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Leva onde eu posso ouvir tua voz, leva onde eu posso ouvir tua voz, leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Pode sentar. Da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos 3 a 6. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus.
Paulo está agradecendo aos filipenses a cooperação que eles estavam dando ao seu trabalho missionário. Nós também dependemos da cooperação dos irmãos desta igreja para a manutenção da obra missionária, pregação do Evangelho, obras sociais, as despesas correntes que nós temos que fazer. Por isso, nós também agradecemos a vida da igreja, com alegria, fazendo sempre súplica de coração pela vida de cada um dos irmãos e irmãs. E neste momento, quando nós estamos adorando a Deus, sabemos que também faz parte deste culto de adoração a nossa dádiva, a nossa contribuição. Os nossos irmãos diáconos estarão fazendo a coleta dessas ofertas, dízimos e compromissos, enquanto nós cantamos o hino de número 42, O Grande Amor de Deus. Convidamos as crianças presentes para o culto infantil que será dirigido pela Michele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pelas bênçãos que tens derramado sobre a nossa vida. Tudo que temos recebido das tuas mãos para o nosso abrigo, para o nosso sustento, para as necessidades da manutenção de todas as coisas que são necessárias para o nosso lar. E também, ó Deus, agradecemos a disposição que está no coração dos teus filhos para doar uma parte daquilo que receberam de ti
para o trabalho do teu reino. Permite, ó Deus, que esses recursos sejam multiplicados e aplicados com sabedoria para o crescimento da tua obra. É em nome de Cristo Jesus que nós te pedimos, abençoando-nos a todos os que contribuindo, abençoando também as crianças que vão agora para o seu culto infantil. Amém. Nossa volta está.
Enquanto o coral da igreja vai descer para assistir o culto aqui de baixo, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versos de 1 até 20. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versos de 1 a 20. Texto que servirá de base para a nossa reflexão nessa noite. Queria que você participasse comigo da leitura. Eu lerei os versículos ímpares e vocês responderão lendo os versículos pares. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versos de 1 a 20. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versos de 1 a 20. Não é 21 não, até 20. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, e fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não se passará navalha. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, eu não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, Senhor, nós estamos lendo a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é que abastece e fortalece o nosso coração. Por isso, nessa hora, nós, ó Deus, te suplicamos com humildade, reconhecedores da nossa pequenez, de que, Deus, nós dependemos de Ti, que sem Ti nós nada podemos fazer. Por isso, seja servido falar aos nossos corações, conforme a necessidade de cada um que aqui se encontra. O Senhor mesmo, Deus, é quem trouxe, quem ajuntou cada um de nós que aqui estamos, para comunicar
comunicar, ó Deus, ao nosso coração o teu querer, a tua vontade, ó Deus, a tua bondade. Nós te suplicamos isso nessa hora, em nome e pelos méritos de Jesus. Amém. Amém. Todos nós temos sonhos, todos nós. Quem não tem sonho é porque já morreu. Alguns sonham mais, outros sonham menos. Na verdade, nós somos movidos por sonhos. A vida termina quando termina os nossos sonhos. Até mesmo a pessoa mais idosa, como diz a palavra, na velhice ainda darão frutos, porque são capazes de sonhar com a descendência, sonhar com os netos, sonhar com os filhos dos filhos, sonhar com uma vida melhor para a sua família, para uma outra realidade. Todos nós sonhamos. Alguns sonham em determinadas áreas da sua vida familiar, um sonho com casamento, pessoas que querem se casar, aqueles que estão casados às vezes sonham em sair do casamento, né? É uma dicotomia danada, né? Mas alguns sonham com uma realidade, por exemplo, profissional, de uma promoção na empresa, aquele sonho de galgar etapas, de galgar determinados degraus da empresa, mas que nem sempre este sonho acontece. Outros sonham de maneira esportiva. O personagem que eu quero apresentar agora para vocês se chama Edmund Hillary. Edmund Hillary foi um neozelandês que, quando criança, ouviu falar que o pico mais alto, o monte mais alto da Terra era o Monte Everest, 8.800 metros de altura, e que naquela ocasião, conforme ele havia sido anunciado, nenhum mortal, nenhum homem havia escalado, ou se era conhecido que tinha alguém que havia escalado o Monte Everest. Ele cresceu nutrindo no seu coração o sonho de que ele escalaria o Monte Everest. E em 1952 ele organizou uma caravana, havia preparado, treinado, levantado recursos para que pudessem alcançar o sonho do seu coração, alcançar o pico mais alto da terra, o lugar mais próximo do céu. Eles então empreenderam essa jornada, o sonho que ele trazia no coração. No meio do caminho eles pegaram uma tempestade terrível e metade da equipe perdeu a vida. Foi um desastre, eles não conseguiram chegar na metade da escalada e boa parte da equipe perdeu a vida. E eles voltaram, tiveram que abortar, adiar, esquecer aquele sonho de alcançar o pico mais alto da terra, e aquilo se tornou para Edmund Hillary um motivo de vergonha. Alguns meses depois, ele havia sido convidado pela rainha da Inglaterra para dar uma palestra numa universidade inglesa, e quando ele chega para a palestra no auditório, os alunos haviam pintado no fundo do auditório o Monte Everest, para afrontá-lo, para espezinhá-lo, para lembrá-lo da sua derrota e da morte de muita gente. E ele então, no primeiro banco, participa de toda aquela programação da agremiação. E quando lhe passam a palavra, então, antes de se dirigir à tribuna, Edmund Hillary vai então perto ali do quadro que havia sido pintado, e ele então diz assim: Everest, você já cresceu tudo que tinha que crescer. Eu ainda estou crescendo. Até nas derrotas eu estou crescendo. Você me venceu dessa vez, mas da próxima vez eu vou vencer você. Em 1953, a segunda expedição organizada por Edmund Hillary alcançou então o sonho que ele nutria no seu coração. Ele se tornou o primeiro homem a pisar no pico mais alto da terra, no cume do Everest. Conseguiu o seu sonho, alcançou o seu ideal, pagou um preço. Todos nós temos sonhos, mas muitos dos nossos sonhos, como o de Edmund Hillary, às vezes são adiados. Não acontecem nos momentos em que nós desejamos que aconteçam. Não se concretizam da maneira e no tempo que nós gostaríamos que se concretizasse. Muitos dos nossos sonhos ainda estão sendo abastecidos no nosso coração, estão sendo alimentados na nossa mente. Por exemplo, Martin Luther King, em 1900, na década de 60, ele fez uma mensagem por volta de 1964, dizendo: I have a dream, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que as minhas 4 pequenas crianças vão habitar num país onde elas não serão julgadas pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter.
4 anos depois ele foi assassinado, por conta desse seu sonho, por causa desse ideal que ele nutria no seu coração, de que homens são criados iguais diante de Deus, independente de raça, independente de condição social, são homens e são necessitados da graça e do socorro de Deus. 2008, 40 anos depois da morte de Martin Luther King, é eleito nos Estados Unidos um presidente negro. O sonho de Martin Luther King não foi realizado nos seus dias, foi realizado 40 anos depois, com a eleição de um presidente negro na América, onde a própria nação, incorporando o sonho daquele pastor batista da década de 60, votou em uma pessoa independente da sua cor e do seu credo religioso. Preste atenção, nossos sonhos nem sempre se concretizam no tempo que nós gostaríamos que concretizasse. Às vezes os nossos sonhos são procrastinados, são adiados, são postergados. E a pergunta que a gente faz diante dessa questão, pode vir à tela para a gente, é: o que é preciso entender quando os nossos sonhos são adiados? Todos nós temos sonhos. Eu tenho um sonho. Tenho um sonho de fazer triatlon. Hoje eu completei um sonho. Meu sonho de correr uma meia maratona, né? Consegui completar em 2 horas e 53 minutos, bolhas no pé e toda dor por corpo. Não sabia que cabelo doía, mas doía. No final da prova até o cabelo doía. Eu que tenho pouco cabelo, né? Que se eu tivesse muito, eu acho que eu estaria chorando. Mas foi um sonho que eu realizei. Outro tinha um sonho de subir no monte, outro tem um sonho de ter um filho. Aliás, sonho de ter um filho era o sonho de Ana. Quando você volta os seus olhos comigo para o texto bíblico, aqui estava uma mulher do povo de Deus, uma mulher que tinha um sonho, seu sonho era legítimo, não faria mal para ninguém, não destruiria a vida de ninguém, era um sonho de ter filhos. Aliás, a história das mulheres no Antigo Testamento era a história de pessoas que precisavam gerar filhos. Mulher só existia naquela época para gerar filhos, para procriar. Se ela não procriasse, o marido estava desobrigado com ela, tanto que podia dispensá-la ou contrair um novo casamento. E o texto que nós lemos nessa noite começa falando para a gente de um homem chamado Eucana. Ele era casado com Ana, mas Ana não podia ter filhos. Não podia ter filhos por quê? Porque ela estava sendo amaldiçoada, porque ela falou alguma coisa, tinha algum pecado na sua vida, porque o diabo estava cirandando a sua história e lhe roubando os desejos do coração? Absolutamente nada disso. A Bíblia diz para a gente que Ana não tinha filhos porque o Senhor havia lhe cerrado a madre. Deus não achou interessante dar filhos para Ana naquele momento, na sua soberania, no seu poder, na sua liberdade absoluta. Deus não lhe concedeu filhos. E Eucana, naquela conjuntura cultural e social em que poderia gerar filhos com outra mulher, contrai um novo núpcias, sem abandonar Ana. Ele então tem filhos com Penina. Penina dava filhos como coelho, né? Cada deitada era uma tentada, né? Muitos filhos, muitos filhos. Ele estava feliz com Penina por causa dos filhos, mas a Bíblia diz que ele amava Ana. E eles subiam ao templo todo ano para adorarem ao Senhor. Toda vez que iam ao templo, Ana entrava em depressão porque Penina zombava de Ana. Você não presta nem para dar filhos para o marido, você não presta nem para gerar filhos. Qual que é o seu papel nessa sociedade? E a Bíblia descreve para a gente que Ana, por conta desse seu sonho, entrava em depressão. Ela não comia, ela só chorava, ela se angustiava, porque a outra, a rival, diz o texto, a irritava. Quantas pessoas estão nessa situação porque perderam os seus sonhos de vista? Porque quando os seus sonhos são adiados, uma outra realidade toma conta do coração. Aliás, Provérbios diz assim, que quando se adia a esperança, o coração adoece.
O coração de Ana estava doente, enfermo, estava depressivo, não se alimentava. E a Bíblia diz para a gente que ela, nessa ocasião, está agarrada a uma das pilastras do templo na cidade de Siló. Ainda não havia sido construído o templo de Jerusalém, era um lugar provisório onde a arca e os sacerdotes serviam. E ela estava ali abraçada ao templo, chorando, orando, lamentando, rosto vermelho de lágrimas, os lábios apenas se mexendo numa oração íntima, profunda, de uma alma rasgada, devassada pelas provocações, pelas irritações, pela depressão, pela falta de sonho. E aí passa o pastor da igreja. E ele passa por ali e olha aquele quadro, o povo lá do lado de fora, fazendo festa na cidade de Silo, nas regiões religiosas, e ele vê aquela mulher abraçada ao pilastra do templo, vermelha, chorando, mexendo os lábios. Ele diz: "Ô mulher bêbada, afasta de ti esse vinho." E ela então diz assim: "Meu senhor, não bebi vinho, não bebi bebida forte, eu venho derramando a minha alma perante o Senhor." E Eli talvez tenha ficado mais vermelho do que Ana naquela ocasião, e diz para ela: "Vai-te em paz, que Deus te conceda o motivo da tua petição." Ela volta para casa, e aí deita-se com o seu marido, e a Bíblia diz que, lembrando-se dela o Senhor, ela concebe um menino, e esse menino ela põe o nome de Samuel, que significava "porque do Senhor o pedi." Esse texto fala para a gente que Ana demorou muito tempo para ter um filho. Os seus sonhos foram adiados, e a pergunta é: o que é preciso entender quando os nossos sonhos são adiados? Há 4 lições nessa passagem importantes para a nossa reflexão. A primeira delas, preciso entender, é para que nós compreendamos que o Deus das bênçãos é melhor que as bênçãos de Deus. Por que é que Deus adia a realização dos nossos sonhos? Para que compreendamos que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. Muitas vezes nós nos apegamos às bênçãos de Deus. Muitas vezes nós estamos ávidos pelas bênçãos de Deus, pela vitória que Deus pode nos conceder, pela porta que Deus pode abrir, por entrar numa universidade, por arranjar um casamento, por ter um filho, por alcançar uma etapa na vida profissional, e nós estamos tão focados, nós estamos tão obcecados nessa realidade, que nós não percebemos que mais importante do que a bênção de Deus é o Deus da bênção. Melhor do que a bênção que Deus pode nos conceder é o Deus que nos concede esta bênção. Muitas vezes nós estamos presos ao menor e nos esquecemos do maior. Moisés, com o povo de Israel, quando o povo fez o bezerro de ouro no deserto e Moisés desceu do monte, a Bíblia diz que o povo estava desenfreado, pelado, dançando, rodando em torno dos carros alegóricos de bois, e eles estavam cultuando a Baais, a Baalins, a todo tipo de deuses. As pedras da tábua da lei são quebradas, há uma mortandade no arraial, um pega a espada, mata o outro, e é uma carnificina danada. Moisés intercede a Deus diante daquela situação, e Deus diz assim para Moisés, Êxodo 33 a Êxodo 35, Deus diz assim para Moisés: Moisés, vou pôr um anjo diante de vocês, vocês vão vencer os heteus, os ferezeus, os jebuseus, os filisteus, todas as nações da terra. Ninguém vai poder resistir a vocês. Vocês vão entrar na terra que sob juramento prometia dar aos pais de vocês. Porém, Moisés, tem uma coisa que eu preciso te dizer: a minha presença não vai com vocês. O que mais que Moisés queria? Entrar na terra, vencer os inimigos, um anjão do Senhor forte na frente, desbaratando todo mundo. Que mais que Moisés queria? Aí Moisés ora a Deus e diz assim: Senhor, se a tua presença não vai conosco, não nos faça sair deste lugar. Às vezes nós estamos importando apenas com as bênçãos e não com a presença de Deus. Às vezes nós estamos apenas atraídos, obcecados pelas bênçãos do Senhor, e nos esquecemos que muito melhor do que as bênçãos do Senhor é o Senhor das bênçãos.
Ana, Eucana, anualmente subiam ao templo para orarem ao Senhor, para buscarem a Deus. Os sonhos se protelavam, os sonhos se adiavam, mas ela não abria mão de subir à presença do Senhor, de buscar a presença de Deus, de derramar a sua alma perante o altar do Senhor, diante as lutas dos sonhos da sua vida. Por que é que Deus às vezes permite que os nossos sonhos sejam adiados? Para que nós compreendamos que o Deus das bênçãos é muito melhor do que as bênçãos de Deus. Muito melhor. Mas há uma segunda lição que esse texto nos apresenta. A segunda lição, por que é que Deus permite que os nossos sonhos sejam adiados? Para que nós compreendamos que tanto o ordinário como o extraordinário são presentes de Deus. Tanto o ordinário, aquilo que acontece na nossa vida de maneira corriqueira, comum, ordinária, sistemática, diária, que às vezes nós estamos insensíveis, não perceptíveis, tanto o ordinário quanto aquilo que é extraordinário, são presentes de Deus. Ana pedia ao Senhor um filho, oração, intercessão, súplica, clamor, mas a vida diariamente era mantida por Deus. O seu marido a amava e às vezes as coisas estão tão obcecadas numa direção que nós não percebemos que existem outras coisas ao nosso redor, existem outros valores, outras pessoas, outras expressões de graça, de amor. O marido lhe dizia: não sou eu melhor do que 10 filhos. O marido lhe dizia: eu dou porção dobrada para você porque eu a amo. Preste atenção, muitas vezes a ordinariedade da vida vai perdendo a percepção, a sensibilidade, porque nós queremos apenas os extraordinários de Deus. O extraordinário, tanto quanto o ordinário, são presentes do Senhor. O que eu gosto de ver em alguns milagres é esta conjunção das coisas ordinárias com as coisas extraordinárias, que fazem com que o milagre de Deus aconteça na história de pessoas normais como nós somos. A mulher que tinha uma dívida, a mulher que perdeu o marido, lá no livro de Reis, e ela procura o profeta Eliseu e diz: olha, o meu marido que era teu discípulo, ele faleceu e eu contraí uma dívida, os credores estão vindo para levar os meus filhos como escravo, eu perdi o meu marido, agora vou perder meus filhos, que é que vai me restar? Eliseu olha para a mulher e diz assim: o que você tem dentro de casa? Ela diz assim: tua serva não tem absolutamente nada, a não ser um pouquinho de azeite numa botija. Ora, o Deus que vai multiplicar o azeite, podia também fazer ele já em embalagens prontas, né? Em pacotes já arrumadinhos, embalagens, já é milagre mesmo, então faz completo. Aí Eliseu disse para ela assim: você vai pedir para as vizinhas o maior número de vasilhas que você puder. Você e seus filhos, peguem todas as vasilhas emprestadas que vocês puderem, cântaros, jarros, vasos, tudo que vocês puderem. Depois que vocês recolheram todas essas vasilhas, vocês entrem, fechem a porta e pinguem um azeite. E aí é que está a beleza. O milagre acontece na conjunção do ordinário com o extraordinário. A mulher trabalhou, ela foi buscar, ela foi pingar azeite, ela foi fazer isso, foi fazer aquilo. Enquanto ela obedecia, o favor de Deus descia, o azeite multiplicava e as vasilhas enchiam. Às vezes nós vemos apenas o extraordinário, mas o que Deus está ensinando para Ana é que, por que é que nossos sonhos às vezes são adiados? Para que nós compreendamos que tanto o ordinário como o extraordinário são presentes de Deus. Há uma história interessante de Blaise Pascal com o seu pai, quando ele ainda era novo, e ele estava cavalgando, galopando de cavalo para lá, para cá. Ele veio da cidade até o sítio, numa pressa danada, num galope, e o cavalo capotou no meio do caminho, torceu o pé, caiu, capotou com o menino. E o menino chegou em casa e contou para o pai: pai, aconteceu um milagre hoje. O pai falou: meu filho, não, aconteceu uma coisa maravilhosa, Deus estava comigo,
E o pai falou: o que foi, meu filho? Ele disse: eu vim correndo com o cavalo da cidade, o cavalo tropeçou, nós caímos, rolamos, nem o cavalo e nem eu nos machucamos. E o pai de Blaise Pascal disse: que coisa impressionante, meu filho, mas aconteceu um milagre ainda maior comigo. Pai, o que aconteceu? Eu vim da cidade a semana passada de cavalo, a galope. Cheguei em casa, o cavalo não tropeçou, eu não caí, e nós chegamos muito bem do mesmo jeito. Às vezes nós vimos o milagre apenas quando o cavalo cai, e não percebemos o ordinário de Deus nas coisas diárias da nossa vida. Há milagre de Deus também nas coisas diárias, normais, ordinárias, são presentes de Deus. Mas há uma terceira lição que esse texto nos apresenta. 1 Samuel capítulo 1, versículos de 1 a 20, nos fala também a respeito, por que é que os nossos sonhos são adiados? Porque Deus adia a realização dos nossos sonhos, para que tenhamos a disposição de consagrar a Deus o que temos de melhor, de consagrar a Deus o que temos de melhor, de consagrarmos ao Senhor o que temos de melhor. Veja, Ana não tinha filhos. Penina tinha de baciada, tinha que contratar uma Kombi para levar os meninos para Silo, né? Tal era a quantidade de filhos. Quantos filhos de Penina se consagraram ao Senhor? Não há notícia de nenhum. Ana lutou com Deus por conta desse filho. Ana lutou com os seus sonhos que estavam sendo postergados. E ela diz assim: Senhor, se tu te lembrares da tua serva e me deres um filho varão, ao Senhor eu darei por todos os dias da sua vida. Ele vai ser um nazireu, e sobre a sua cabeça não se passará navalha. Nasceu Samuel, e ela vai levar o menino na presença do Senhor, depois de desmamado. Consagrou o que ela tinha de melhor, o que ela tinha de mais especial na sua vida. Ela consagrou a sua vitória, ela consagrou aquilo que faria cessar a irritação, a provocação, o sentimento de inferioridade diante da sua rival. Ela consagra a Deus a sua vitória, a sua alegria, a bênção que Deus havia lhe concedido. Ela consagra ao Senhor o que ela tem de melhor. Muitas vezes Deus permite que os nossos sonhos sejam protelados, adiados, retardados, para que nós percebamos a importância de darmos a Deus o louvor e a glória devida ao seu nome, consagrarmos a Deus o que nós temos de melhor. Conheci certa vez um homem pão duro, numa das igrejas que eu fui pastor. Mais um sujeito pão duro. Tinha um escorpião no bolso e meia dúzia de ratoeira espalhada em volta do bolso, para que nada pudesse chegar ao seu bolso e à sua carteira. Mas ele era um homem crente, curiosamente, né? Ser crente e ser pão duro parece contradição, porque o Novo Testamento mostra que a marca de um cristão é a generosidade. E este homem tinha um processo na justiça que se arrastava há anos e nada ia para frente. O negócio protelava e era um dinheiro exorbitante. Esse sujeito duro de coração, e as coisas começaram a perder a percepção financeira na sua casa, e ele foi perdendo muita coisa, e aquele processo correndo, e era um dinheiro enorme que ia sair, até que um dia, rebentado, ele chegou no gabinete pastoral. Nós estávamos numa reunião de pastores, e ele disse: eu queria colocar para vocês o seguinte: se Deus me der essa vitória, eu vou dar 50% desse rendimento. E nós oramos ali por ele, pela disposição, ninguém cobrou isso dele, foi voluntário. No final daquele ano ele tinha recebido dinheiro, e ele havia consagrado ao Senhor 50%. Às vezes Deus permite que determinados sonhos da nossa vida sejam retardados, para que nós possamos lhe dar o destino correto dos nossos sonhos. Qual é o destino correto dos nossos sonhos? O meu prazer? A minha alegria? Não. O destino correto dos nossos sonhos é a glória de Deus. É para a glória de Deus. E às vezes nós estamos tão obcecados na bênção em torno de nós mesmos, que nós nos esquecemos que filhos são para a glória de Deus,
que as vitórias são para a glória de Deus, que entrar numa faculdade, que concluir um curso superior é para a glória de Deus, é para o louvor de Deus. Ana percebeu isso depois de muito tempo de luta, e quando ela se abre para entregar o Senhor, para glorificar a Deus pela sua vitória, Deus lhe concede a bênção que ela tanto desejava. Mas há uma última lição que esse texto nos apresenta para a gente terminar. Por que é que Deus permite que os nossos sonhos sejam adiados? Porque Deus adia a realização dos nossos sonhos, para que reconheçamos que os sonhos de Deus são maiores que os meus. A UPA cantou isso hoje, né? Sonhos de Deus são maiores que os meus. É a música que o Nani Azevedo cantou aqui na igreja, acho que 2 anos atrás, auditório cheio. Uma música que ficou impregnada, que fala exatamente disso. Os sonhos de Deus não são sonhos vendidos no carro na esquina, né? Olha o sonho, né? Sonho de nata, né? Sonho de chocolate, sonho de goiabada, né? Vem comprar sonho, freguesia. Sonho de Deus não são esses sonhos, são muito maiores. Ana sonhava com um filho. Ela não teve um filho. Ela teve mais do que um. Mas o filho pelo qual ela sonhou, Deus deu o maior líder religioso de Israel daqueles dias. Não foi um menino qualquer. Não foi um dos filhos de Penina, foi o maior líder da nação naqueles dias, foi o homem que ungiu Davi rei, foi o homem que conduziu Israel pelo caminho do temor do Senhor, quando Eli, Ofni e Finéias, sacerdotes, descambavam, prevaricavam, adulteravam, faziam todo tipo de pecado. Deus concede a Ana um marco na história de Israel. Os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos. Nós sonhamos pequeno. Nós precisamos entender que Deus tem projetos na nossa vida e que são muito maiores do que os nossos projetos. Nada acontece na nossa vida por acaso, nem acidente, nem uma adversidade, nem uma crise. Absolutamente nada cruza o nosso caminho, por fortuito que seja. Deus tem projetos e os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos. Às vezes nós queremos a realização dos nossos sonhos. Moisés deu uma surra no egípcio para tentar mostrar para Israel que era tempo deles se levantarem em tempo de uma revolução. Moisés mata o egípcio, tem que fugir, porque ninguém entendeu bulhufas. No deserto, Deus visita Moisés numa sarça ardente, e a Bíblia diz assim, que Deus diz para Moisés, volta para o Egito, porque agora eu vou tirar o meu povo de lá. Moisés, que esperava apenas uma revolução, se torna o grande líder de uma nação que saía do cativeiro em direção à terra prometida. Os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos. Às vezes a gente quer um filho e Deus dá um líder nacional. Às vezes nós queremos uma bênção e Deus faz uma inundação na nossa vida. Por isso, você que está aqui nessa noite, eu queria te desafiar. Não sei como é que você está com os seus sonhos. Às vezes a gente perde os nossos sonhos. Como eu estava falando, hoje eu realizei um sonho de completar a meia maratona. Mas essa semana eu peguei rotavírus, e diarreia, e mal-estar, e vômito, e eu falei, não vou mais correr. Aí uns irmãos aqui da igreja que são da área da medicina me deram a força, um estímulo, me deram água de coco, Gatorade. Falei, não, pastor, o senhor vai sim. E consegui acabar a prova e agradeci a eles, porque às vezes no meio do caminho a gente começa a perder os nossos sonhos. E às vezes no meio do ano, você que começou o ano cheio de sonhos, de projetos, esse ano vai ser um ano bom na minha vida, aqui na igreja, eu quero me consagrar, eu quero me dedicar, eu quero participar mais, e o ano já está quase indo para o seu final, e aí você está patinando, mascando areia, os sonhos não estão se realizando, seu coração está se amargurando. Eu queria convidar você para um tempo de oração. Pedir para a UPA vir para frente, vamos cantar aquela canção de novo. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Vamos pôr em pé? Enquanto a gente canta essa canção,
eu queria convidar você para um momento de oração. Às vezes os sonhos da sua vida estão se esvaindo, estão se perdendo. Às vezes o que sobrou para o seu coração é amargura, é tristeza, é uma depressão como a de Ana, tristeza, lágrimas. Às vezes Deus permite que os nossos sonhos sejam adiados, mas Deus não adia para sempre o sonho na nossa vida. E quando Deus faz com que esses sonhos se manifestem, os sonhos de Deus são sempre maiores do que os nossos. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Por Ana, ele fez Samuel. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor que eu sei. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Acredite nisso. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em mim viver. O impossível em mim viver. Foi orando na casa de Deus que Ana recebeu a realização do seu sonho. Eu quero te convidar para esse tempo de oração. Se você quer apresentar um sonho que está na sua vida encalhado, parado, adiado, um sonho que você tem tanto desejo que se consume, eu quero orar por você. Eli abençoou Ana
E Ana voltou para casa e milagrosamente Deus abriu as portas e fez as coisas completamente novas. Fez muito mais do que ela imaginava. Você às vezes está aqui nessa noite assim, coração miúdo, abatido, prostrado. Eu queria orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos buscar a presença do Senhor nesse instante, apresentar os nossos sonhos. Sonhos que Ana não apresentou para Samuel. Ela apenas disse para Eli, ela disse apenas que estava derramando a sua alma perante o Senhor. E Samuel falou assim, e ele disse para ela que o Senhor dê aquilo que você está pedindo. E Deus lhe concedeu a vitória no sonho da vida dela. Então vem aqui, nós vamos orar, que Deus abençoe sua vida, e que aquele sonho que está parado, estacionado, com o pneu furado, possa ser recomeçado, retomado para a glória do nome do Senhor, para que você dê o destino certo. Qual é o destino certo? A Deus seja a glória. Pai, nós estamos aqui à frente, ó Deus, buscando nesse meio do ano, quando às vezes estamos, ó Deus, extenuados, abatidos, prostrados, desanimados, acachapados pelas tristezas, pelas provocações da vida, pelas demonstrações, ó Deus, de que as coisas não caminham. Deus, nós estamos aqui para dizer que cremos que o Senhor, ó Deus, é capaz de fazer os sonhos que o Senhor nos deu se concretizarem, ó Pai. E não apenas os sonhos, mas muito mais do que isso. A Tua palavra nos diz que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais. Enquanto nós esperamos, ó Deus, um filho, o Senhor dá um Samuel, que é o maior líder daqueles dias na terra de Israel. Ó Deus, assim que o Senhor trabalha, o Senhor, ó Deus, não apenas transforma o vinho, mas o Senhor faz o vinho melhor. O Senhor não apenas, ó Deus, cura a pessoa, o Senhor ressuscita os mortos. Ó Deus, nós necessitamos da intervenção do Senhor. Tanto o extraordinário como o ordinário fazem parte da nossa necessidade de vida, e nós estamos quedados aos pés do Senhor, como Ana, Senhor, esteve naquela noite, como Ana, Senhor, chorando na Tua presença, como Ana derramando a sua alma. Aqui estamos nós. O Senhor conhece o coração de cada um daqueles que aqui à frente estão. O Senhor sabe, ó Deus, como os nossos sonhos estão sendo adiados, e nós Te pedimos, ó Deus, despede-nos nessa noite com a bênção que Ele deu para Ana, Senhor, a bênção da vitória, a bênção dela voltar para casa e o Senhor conceder aquilo que ela estava tanto pedindo. É a nossa oração, é a nossa súplica, é a bênção, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, o poder, a consolação do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós, na concretização dos nossos sonhos que estão sendo adiados, hoje e sempre. Amém e amém. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Deus te abençoe. Uma boa semana. Aqui do lado nós temos um cafezinho bom, nós temos um tempo de comunhão. A gente aguarda você lá. Deus te abençoe. Boa semana. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o